Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto de oração e estudo da palavra do nosso Deus, e é bom estar aqui com vocês mais uma vez, neste culto, parte presencial, parte online, transmitido aí nas nossas redes sociais. Nós gostaríamos de dizer para você que nos acompanha, que tem assistido aos nossos cultos, tem participado, nós estamos com os nossos cultos sendo transmitidos ao vivo pelo Facebook, toda quarta e todo domingo às 19 horas, e também nós temos, aos domingos nós temos a transmissão ao vivo também na nossa plataforma ali no Instagram, nosso perfil do Instagram da nossa igreja, e para aqueles irmãos que perderam algum culto, que não conseguiram assistir, nós temos também os nossos cultos sendo transmitidos, retransmitidos na verdade, porque já foram, não é mais ao vivo, lá no nosso canal do YouTube. Então, se você quiser aí nos adicionar nas redes sociais para ficar por dentro do que está acontecendo na nossa igreja, coloca lá e bate na rede, tudo junto, com letra minúscula, e você vai nos achar aí no Facebook, Instagram e YouTube. Então vai lá, se inscreve no canal, curte as nossas páginas para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E também, se você quiser rever algum culto, rever alguma mensagem, alguma coisa que você sentiu que deseja captar um pouco mais, aprender um pouco mais, pode ir lá e nos acompanhar. Todo domingo, às 8h30 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ainda estamos nesse período de restrições, distanciamento social, uso de máscaras, mas a nossa escola bíblica está funcionando. Então, você, jovem, junior e adulto, você pode vir, que nós estaremos aqui para atendê-lo. Então, nós temos a nossa classe dos jovens funcionando, a dos adultos e a dos juniores. Então, você que tem a idade entre 9 e até aí, enquanto você puder vir, que não for em situação de risco, esteja aqui conosco para estudarmos a Bíblia juntos. As nossas crianças menores estão assistindo aos vídeos da tia Lorena no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Tá? Nós vamos dar continuidade ao nosso culto, vamos orar ao nosso Deus. Esse é o nosso objetivo aqui neste culto, orar e estudar a palavra do Senhor. Oremos então. Grandioso Deus, soberano, poderoso e eterno Pai, diante da Tua graça, da Tua presença, nós estamos aqui para louvá-lo, Deus, para engrandecer e para participar deste momento em que nós podemos adorar o Senhor, estudar a Tua palavra e falar contigo e ouvir a Tua voz. Ó Deus, como é maravilhoso estar na Tua casa, na Tua presença. Fala aos nossos corações neste dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, meus irmãos, no texto de Mateus, Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10. Evangelho de João, no capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 até o verso número 18. Evangelho de João, no capítulo 10, do verso 1 até o verso número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então, Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem.
O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Meus irmãos, nós estamos em um culto de oração. E o nosso objetivo aqui é estarmos orando. E hoje nós vamos abrir a oportunidade aos irmãos que aqui estão presentes. Se você tem um pedido de oração e queira colocar diante do altar do Senhor para que nós possamos estar orando neste momento, esta é a oportunidade que você tem de colocar diante do altar do Senhor esta sua petição. Pode ser um agradecimento, pode ser algo que Deus, que você gostaria muito de receber, de ver da parte do Senhor. E você, meu irmão, que está aí na internet, nos acompanhando e quiser deixar o seu pedido de oração, escreva aí nos comentários e depois nós estaremos lendo e orando também pela sua vida, tá bom? Alguém tem algum pedido de oração? Irmã Regina? Ok, Regina pede pela família e pela irmã que já está aí à beira de ter um neném, né? Já está passando os dias já, né? Então nós estaremos orando aí pela Deise e pela família da Regina. Mais alguém? Agradecer que já foi chamada, né? Isso. Ok, então Edivaldo também lembra do seu pedido, né? Pelo caso lá na justiça, né? E nós cremos que o Senhor vai lhe dar a vitória. E a irmã Yasmin, que nós estávamos orando por ela, por uma porta de emprego, e essa porta foi aberta para a glória do Senhor Jesus Cristo. Tem algum outro pedido aqui no nosso auditório? Se não há, nós vamos estar orando mais uma vez, então, colocando diante do altar do Senhor os pedidos e agradecimentos aqui colocados no altar. Grandioso Deus, é diante do Senhor, Pai, desta congregação que nós oramos, que nós buscamos a Tua face, clamando a Deus para que as respostas do Senhor sejam trazidas, ó Deus, ao coração, à mente e à vida de cada uma das pessoas, ó Deus, que neste momento tem colocado os seus pedidos diante do Teu altar. Senhor, aquelas pessoas que agora neste momento colocaram o seu pedido aí na internet, escreveram, ó Pai, ali nos comentários deste vídeo os seus pedidos de oração, que a mão poderosa do Senhor esteja agindo sobre essas vidas, porque o Senhor conhece, nós ainda não lemos, mas o Senhor sabe, o Senhor viu, o Senhor conhece a intenção do coração, e o Senhor há, Deus, de também atender conforme a necessidade de cada um os pedidos agora colocados diante do Teu altar. Também, ó Deus, neste momento nós queremos clamar ao Senhor pela vida do nosso irmão Edivaldo. Ó Pai, este caso da justiça, ó Deus, que vem sido protelado há tanto tempo, nós pedimos, ó Deus, que neste momento a resposta do Senhor venha, Pai, definitiva, para que o Teu servo também tire essa preocupação da mente e possa desfrutar da vitória do Senhor, da resposta do Senhor às suas orações. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela sua filha Yasmin, ó Deus, que teve as portas de um trabalho, de um emprego abertas por causa das orações dos seus irmãos em Cristo, desta igreja, que colocou os joelhos no chão, que clamou, intercedeu tantas vezes, ó Deus, e nós vemos agora a resposta do Senhor a esta petição.
Ó Deus, queremos também diante do Senhor, mais uma vez, colocar a família da irmã Regina, ó Pai, para que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, seu esposo, filhos, ó Deus, irmãos, e principalmente, ó Deus, pela Deise também, sua irmã, que está grávida, ó Pai, está já nas portas de ter um neném, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que esta criança venha com saúde, venha com paz, traga harmonia ao lar, ó Deus, traga ali ânimo, Senhor, para que eles possam buscar o Senhor, buscar a tua face, que essa criança, Deus, não venha ser um empecilho para essas vidas buscarem o Senhor, mas venha ser uma bênção do Senhor neste lar. Pai, queremos clamar ao Senhor que continue guardando e protegendo a Deise, ó Deus, neste final de gestação. Queremos clamar ao Senhor, ó Deus, pela nossa irmã Kézia, ó Pai, que tem ali trabalhado para cuidar dos seus filhos, ó Deus, que estavam também enfermos até pouco tempo atrás, e graças a Deus já estão obtendo a resposta do Senhor também. Ó Deus, nós queremos agradecer, Senhor, agradecer porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor, Deus, pela vida do irmão Júlio, da irmã Rosana, Pai, a sua família, que tem passado por um momento de tribulação, um momento de dificuldade, de lutas, mas nós cremos, ó Deus, que a resposta do Senhor, ela é branda e acalma, ó Deus, o furor do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela saúde da nossa irmã Laildes, ó Deus, para que a bênção do Senhor acompanhe a tua serva, seus filhos, ó Deus, seu esposo que ainda não conhece o Senhor, que a graça do Senhor venha sobre aquele lar, ó Pai, conforte o coração da tua serva, dê ânimo, ó Deus, dê forças a ela para enfrentar este momento de luta com a sua saúde, ó Deus. Queremos clamar também, Senhor, pela nossa irmã Maria José, pela saúde dela, ó Deus, ela tem sentido dores, tem sentido alguns incômodos, ó Pai, na sua saúde. Nós pedimos, Pai, que a mão do Senhor reverta este quadro e ela possa, ó Deus, desfrutar também da maravilhosa graça do Senhor sobre a sua vida. Pai, agora, encerrando este momento, eu quero clamar ao Senhor pela família da Valdenice. Nós não a conhecemos, ó Deus, não sabemos quem é, mas ela é uma amiga chegada, Deus, de uma pessoa da nossa igreja que partiu, Pai, para a glória. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor conforte a família, que o Senhor, ó Deus, traga alento aos corações da Valdenice, ó Pai, para que a família seja consolada e confortada e encontre, ó Deus, a graça do Senhor neste momento em que sentem a falta deste ente querido. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja visitando cada membro desta família neste momento. Traga o alento, traga a paz, traga o consolo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pela nossa campanha missionária. Ó Deus, nós já estamos avançando para alcançar o nosso alvo, e isto é devido à misericórdia do Senhor, e à graça do Senhor, e à fidelidade de cada irmão, Pai, que tem buscado a Tua presença, tem buscado a Tua face, e tem feito, ó Deus, um esforço tremendo, para que nós pudéssemos, ó Deus, avançar e levar o Evangelho a cada canto do nosso estado, do estado de Sergipe. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a superar o nosso alvo e a fazermos parte, ó Deus, deste grupo que confia e acredita verdadeiramente e tem a fé, ó Deus, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor pelos nossos idosos, pelas pessoas em situação de risco da nossa igreja, por cada enfermo, cada pessoa debilitada, Deus, que tem a dificuldade de estar aqui, louvando ao Senhor, de estar aqui, ó Deus, congregando como igreja. Que o Senhor continue, Pai, visitando os nossos irmãos, confortando e consolando os seus corações, e levando, Pai, essa palavra de alento, de fortalecimento a cada um deles. E por último, ó Deus, nós queremos clamar ao Senhor pelos nossos governantes. Clamar a Deus e pedir para que a mão do Senhor esteja sobre a vida deles, dando sabedoria, Pai, na condução do nosso estado, da nossa nação, do nosso município, Deus. Estamos agora em ano de eleição.
Neste final de ano agora, Deus, daqui a 2 meses e meio, nós estaremos aí elegendo, ó Pai, os nossos novos governantes municipais. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para saber escolher, para saber, ó Deus, colocar ali pessoas que verdadeiramente pensem, ó Deus, no bem-estar do município. E nós pedimos, ó Deus, para que a mão do Senhor esteja sobre esta eleição em nosso país. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença, louvando ao Senhor, é a nossa oração. Amém. Amém. Nós vamos louvar o nosso Deus neste momento, nós vamos cantar a Ele, que é digno de louvor e adoração. Vamos louvar o nosso Deus neste momento. Se os irmãos quiserem se colocar de pé, fiquem à vontade, podem louvar o Senhor neste momento. Você mudou meu jeito de pensar, você mudou meu jeito de agir. Me deu sentido, você está comigo 24 horas, ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade, pra te adorar, apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado. Nós vamos louvar mais uma vez o nosso Deus com mais um cântico, porque Ele vive. Esse tem sido, o cântico deste momento de pandemia, é o cântico que tem mostrado para nós verdadeiramente por que nós precisamos de Cristo Jesus.
porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, eu posso crer que essas coisas vão mudar, vão passar, vão melhorar, porque Ele vive e Ele reina para sempre. também colocar diante de Deus a nossa vida como um vaso, para que Ele possa quebrar e fazer de novo, e que nós possamos, diante disso, renovar a nossa esperança a cada dia, crendo que o Senhor é quem transforma cada um de nós. Um vaso novo. Minha
vamos orar mais uma vez e logo após estaremos então entrando na parte da mensagem, onde nós estamos entrando nos momentos finais da nossa série de mensagens sobre o ID de Jesus. Nós começamos lá em Gênesis, falando do projeto de Deus na vida do ser humano, quando Adão e Eva pecou lá no Éden. Deus ali já tinha um plano na vida dos nossos irmãos, para cada um de nós. Deus já tinha um plano para a redenção do homem, para a restauração da humanidade. E aí então nós viemos estudando isso durante o decorrer da história bíblica, e aí agora nós estamos chegando nos momentos finais, quando nós entramos ali no livro de Atos dos Apóstolos, e nós vemos agora a concretização da Igreja de Cristo Jesus na face da terra. E hoje nós vamos falar sobre um dos maiores missionários que já existiu, o apóstolo Paulo. E nós vamos orar neste momento, clamando ao Senhor mais uma vez, para que Ele esteja nos conduzindo neste momento de reflexão da Sua palavra. Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, nós queremos clamar que o Senhor nos use, que o Senhor esteja, ó Pai, à frente, falando a Deus através de nós, usando-nos como um instrumento nas Tuas mãos, e que a mensagem do Senhor, ó Pai, neste momento, sobre a vida de Paulo, possa alcançar os corações mais sedentos em entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para mostrar para nós. Quais são os mistérios, os segredos do Senhor na Tua palavra, que são revelados a nós neste dia de hoje. Senhor, fala aos nossos corações, usa-nos, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, os versos de 17 a 38. Diz assim a palavra de Deus. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a verdade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém.
Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um dos missionários, o maior missionário descrito na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, aquele homem que levou o evangelho aos gentios, aquele homem que levou a palavra de Deus até os confins da terra, e aquele homem que fez com que o evangelho de Cristo chegasse até nós hoje. Paulo, o missionário que deixou saudades. Esse é o nosso tema da mensagem de hoje. E como nós podemos então perceber o que fez com que este homem extraordinário deixasse uma marca de saudade tão grande naquela igreja da qual ele passou, ele trabalhou, ele deixou ali o seu legado? O que podemos ver na vida deste homem que tenha deixado marcas na vida daquela igreja? Então, no texto de Atos 20, 36 e 37 diz: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando-o afetuosamente a Paulo, o beijavam. Esses detalhes, meus irmãos, da despedida de Paulo da igreja em Éfeso revelam quanto o apóstolo era amado pelos irmãos daquela igreja. Alguma coisa no ministério de Paulo, naquele tempo que ele passou ali, com certeza deixou marcas na vida daquela igreja que fez com que estes irmãos o amassem tanto a ponto de lamentar a sua partida. Quando nós olhamos a vida de missionários, pastores, líderes, plantadores de igrejas, pessoas que passam por alguns ambientes, em alguns lugares, a gente vê que alguns deixam marcas boas, outros deixam marcas ruins. Alguns a igreja lembram com saudosa lembrança, com uma vontade e um desejo de que nunca tivessem partido, e outros a igreja lamenta que por ali tenham passado. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, que é um exemplo grande de missionário, servo do Senhor, que deixou um legado de evangelismo, de discipulado, de treinamento, de capacitação, de plantação de igreja, nós temos que ver exatamente essa questão da importância do cuidado, do amor, do zelo pelo rebanho do qual Deus nos proporcionou dirigir. E aí a pergunta que eu faço para os irmãos: por que Paulo teve essa despedida tão cheia de afetos e fortes emoções? Que coisas que aconteceram ali, quais fatos marcaram tanto a vida daquela igreja que fizessem com que aqueles irmãos olhassem para Paulo com tanto carinho, com tanto amor e tanto zelo? O que ele fez ou falou para deixar, uma marca tão profunda em sua despedida dos irmãos ali em Éfeso? O que caracterizou este ministério de Paulo ali, que esses irmãos tiveram esse carinho tão grande por ele? O que caracterizou o ministério deste homem, o trabalho missionário deste apóstolo que levou os irmãos a sentir tanto a sua partida? Uma das coisas que nós precisamos entender, e neste ponto aqui também agradecer, é a narração de Lucas. O fato de Lucas ter registrado isso na palavra de Deus, este relatório missionário de Paulo, pois neste relatório ele revela as razões de Paulo ter deixado tanta saudade na igreja de Éfeso. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. As características do missionário, do pastor, do líder que deixa marcas, que deixa saudades na igreja e no povo de Deus. A primeira delas, meus irmãos, esta mensagem vai ser dividida aí em
três partes. A primeira delas, é essa que nós estamos falando agora, é que o missionário ele precisa ter, o pastor, o líder, ele precisa ter uma conduta irrepreensível. Uma conduta irrepreensível. Atos 20, versículo 18, diz o seguinte: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Quando nós olhamos para este texto da palavra de Deus, nós podemos imaginar, então, a vida de Paulo. Paulo diz para a igreja: vocês bem sabem como foi que me conduzi. Quando nós olhamos para essa palavra conduzir, a gente pode achar também um significado como proceder. Paulo está dizendo assim, ó, vocês sabem como foi minha vida. E quando a gente olha para isso aqui, a gente lembra também do texto que Paulo fala aos Coríntios. Ele diz o seguinte: minha vida é como um livro aberto que é para ser lido por todos. Nós sabemos que a vida do crente, independente se ele é um líder, se ele é um pastor, se ele é um missionário, ela precisa ser uma vida de conduta irrepreensível. As pessoas não podem olhar para nós e ver falhas, ver defeitos, ver. Tudo bem, somos humanos, somos falhos, podemos errar? Sim. Estamos sujeitos a errar? Sim. Mas nós devemos procurar em tudo ter uma vida irrepreensível diante da sociedade em que vivemos. Para que as pessoas olhem para nós, olhem em nós, vejam em nós exatamente a marca de Cristo Jesus. Ao dizer essas palavras, meus irmãos, vós bem sabeis, Paulo está enfatizando que a sua conduta era conhecida de todos. Ou seja, o que Paulo fazia, o que Paulo vivia, como agia, a maneira como procedia, todas as pessoas sabiam. Eu já morei em cidade pequena, cidade grande e tal, e uma coisa que eu reparei muito interessante numa das cidades onde eu passei, mesmo a cidade sendo uma cidade grande, mas era uma cidade do interior, é que as pessoas sabiam tudo que eu fazia. Aonde eu iria, aonde eu ia, quando eu voltava, para onde eu estava indo, as pessoas sabiam tudo. E era interessante que numa das cidades onde nós moramos, uma vizinha de frente, ela sabia que se eu tinha viajado, se eu estava na faculdade, se eu tinha saído para ir no mercado, qualquer coisa, porque ela ficava vigiando a nossa vida. E não para fofocar, porque eu nunca ouvi essa senhora fofocando ou falando qualquer coisa a nosso respeito, mas teve uma vez que alguém procurou sobre nós lá e ela pegou e informou: não, eles estão em tal lugar assim, assim, aconteceu isso e tal. E é interessante, porque depois essa mesma senhora nos procurou, querendo conhecer mais da palavra de Deus, querendo saber mais de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, quando nós, crentes, nós somos inseridos no mundo, Jesus disse para nós lá no Evangelho de João: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos no mundo, nós precisamos viver neste mundo corrompido, em pecado, mas a nossa conduta não pode ser como a dos pecadores. A nossa conduta precisa ser completamente diferente das demais pessoas. Em todo o tempo, desde o primeiro dia, olha o que Paulo fala: vós sabeis que a minha conduta, o meu proceder, a minha forma de agir foi a mesma desde o primeiro dia em que pisei aqui neste lugar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo 3, 2. Paulo fala a Timóteo, ele dá uma recomendação a Timóteo da seguinte forma: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Mas qual é a primeira orientação que Paulo dá a Timóteo? Que o bispo seja irrepreensível. O termo original, meus irmãos, lá no grego, denota alguém sem acusação. Então, o crente, ele precisa viver na sociedade de uma forma em que as pessoas não tenham de que o acusá-lo. Ou seja, ele tem que ser um bom pagador, ele tem que
ter uma vida correta, se ele tem que ter uma vida irrepreensível, ele tem que ter uma moral, uma ética no seu proceder, no seu caminhar na sociedade. O crente precisa ser luz no mundo. E Paulo deixa isso bem claro para nós. No grego, no grego original, meus irmãos, diz sem acusação, sem crime ou sem defeito. Olha que responsabilidade a nossa que nós precisamos demonstrar na sociedade. No grego clássico, desde Platão, significava uma pessoa ou coisa contra quem não pode ser feita acusação alguma. Nós precisamos viver uma vida em que as pessoas não tenham nada para falar contra nós. Nada. Esse foi o papel de Jesus. Jesus foi acusado, Jesus foi levado à cruz, foi levado à morte, sem ter motivo nenhum de o acusá-lo. E se a Bíblia fala que nós precisamos ser imitadores de Cristo, se nós precisamos ser iguais a Ele, nós também devemos ter uma vida irrepreensível. Se nós tivermos que ser acusados de alguma coisa, se nós tivermos que ser morto por alguma coisa, nós precisamos ser acusados ou mortos de sermos iguais a Jesus. Só isso. Assim, meus irmãos, é o missionário Paulo. Paulo era uma pessoa da qual as pessoas não tinham do que acusá-lo. De fato, um imitador de Cristo, como está lá em 1 Coríntios 11, versículo 1, que ele fala: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós precisamos ser imitadores de Cristo Jesus, vivermos uma vida semelhante a que Cristo Jesus nos ensinou. E conforme ele andou aqui na face dessa terra, nós também precisamos andar. E para isso, meus irmãos, algumas evidências são destacadas na vida de Paulo, para que ele seja uma pessoa irrepreensível, uma pessoa de conduta correta, de moral, de ética na sociedade, corrompida. Existem alguns pontos que nós precisamos destacar na vida de Paulo. O primeiro deles é a humildade. Servindo ao Senhor com toda a humildade. Atos capítulo 20, verso 19. Pode parecer estranho a própria pessoa achar que é humilde. Isso a gente sabe. Existe um ditado, né, no meio da sociedade que diz o seguinte: se a pessoa ela fala assim, eu sou humilde, ela já deixou de ser humilde. Só que quando nós olhamos para a declaração de Paulo à igreja em Éfeso, nós vemos que Paulo ele fala, servindo ao Senhor com toda a humildade. Paulo está declarando para aquela igreja e para todas as pessoas que lessem esse texto posteriormente, de que ele era uma pessoa humilde, de que ele era uma pessoa que realmente não tinha um egoísmo, egocentrismo, soberba. E isso não era uma postura soberba de Paulo, mas ele estava demonstrando aquilo que as pessoas sabiam, aquilo que as pessoas viam nele. Então ele não estava falando nada demais ou tentando se colocar numa posição da qual ele não era. Na verdade, Paulo estava mostrando para ele, ou evidenciando na fala dele, aquilo que as pessoas já sabiam que ele era. Paulo pode estar referindo-se, meus irmãos, tanto à recusa de reivindicar alguma coisa para si mesmo, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Quer ver? Vamos ver lá o que Paulo fala aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, ele diz assim: será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? Ou então em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, onde ele diz: nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Paulo, aqui, ele poderia estar reivindicando alguma coisa
de si mesmo, para si mesmo, quanto a humilhações que passou no ministério. Quantas vezes nós estamos no ministério, pastores, missionários, e a gente sofre algumas pressões, algumas humilhações que nós não merecíamos. E Paulo está mostrando para eles, gente, eu suportei isso tudo com humildade, porque eu amo vocês, porque eu me interesso por vocês, porque eu sei o quanto Deus quer trabalhar na vida de vocês. E o quanto Deus quer que eu seja o exemplo para vocês. Então, meus irmãos, ele está falando das suas humilhações e da postura perante as pessoas. Seja o que for, vale lembrar que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Se Paulo demonstrasse uma soberba tal, Deus ia humilhá-lo. Mas Paulo era uma pessoa humilde de caráter, de conduta, em todos os aspectos. O segundo ponto que nós precisamos perceber neste texto, Atos 20, 19 ainda, nós vemos o seguinte, Atos 20, 19, servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. O que fez com que Paulo fosse uma pessoa memorável para aquela igreja, uma pessoa saudosa, uma pessoa que realmente deixasse marcas, é que Paulo derramou suas lágrimas por eles. Paulo chorou por aquela igreja. Paulo chorou por aqueles irmãos. Paulo chorou por cada situação que eles viviam. Paulo demonstrou um afeto, um carinho, um amor tão grande que ele chorou. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos em alguns momentos Jesus se emocionando e Jesus chorando. João, capítulo 11, verso 35, fala claramente, ele deixa claro um dos textos mais extraordinários da Bíblia. Jesus chorou por uma pessoa que ele amava. Em Mateus capítulo 9, nos finais, nos últimos versículos, nós vemos que Jesus olhou as multidões e ele teve compaixão. E o que é isso, senão algo que mexe tão grandemente com o nosso coração, traz uma contrição tão grande a ponto de levar-nos a chorar por essas pessoas. Foi o que Jesus fez. E Paulo, semelhantemente, ele declara no verso 19 que ele, com lágrimas, ele exercia seu ministério naquele lugar. No versículo, a palavra está entre, e é interessante observar isso, a palavra está entre humildade e provações. O que poderia indicar, então, meus irmãos, que essas lágrimas são o sinal das dores e do sofrimento que o apóstolo sentia no coração por causa do amor pela igreja e tristeza pelos que não obedeciam o Evangelho de Cristo. Paulo tinha um amor grandemente extraordinário por aquela igreja, mas também sentia dor no seu coração, sofrimento por aquelas pessoas que ainda se mantinham resistentes, difíceis, sem mudança e principalmente desobedientes ao Evangelho de Cristo Jesus. Olha como é a vida do ministro, do servo do Senhor Jesus Cristo. É a pessoa que ela age, ela pensa e ela faz como o próprio Senhor Jesus. Paulo chorou, Paulo derramou lágrimas por aquela igreja, por causa daqueles que eram desobedientes à palavra de Deus, desobedientes ao Evangelho. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Romanos, livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, versículo 2, diz assim: Tenho grande tristeza
e constante angústia em meu coração. Olha o que Paulo está escrevendo à igreja em Roma. Ele fala que ele tem grande tristeza e grande angústia no seu coração. 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. 2 Coríntios 2, 4 diz: Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Quando a gente lê isso daqui, a gente logo imagina, né? Eu estava lendo e estudando isso daqui, e eu lembrei da música do Roberto Carlos, do grande cantor brasileiro, compositor Roberto Carlos, e aquela música que fala, né? Como é grande o meu amor por você. Então, Paulo está escrevendo a igreja dos Coríntios, e a igreja dos Coríntios foi uma das igrejas mais difíceis que Paulo já trabalhou. Foi um dos ministérios mais problemáticos que Paulo teve. No entanto, ele escreveu 2 cartas e 2 cartas grandes. E nessa segunda carta, Paulo fala, vou repetir o texto, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem, agora eu vou parafrasear Roberto Carlos, como é grande o meu amor por vocês. Como é profundo, como é grande, como é impactante esse sentimento que eu, Paulo, guardo na minha vida por causa de vocês. Ainda em Filipenses capítulo 3, verso 18, Paulo também declara seu sentimento a essa igreja, Filipenses 3, 18. Paulo fala assim, ó: Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então, Paulo está dizendo mais uma vez o que deixa ele com tristeza tamanha e profunda. É saber que ele trabalhou, que ele lutou, que ele incentivou, que ele fez, que ele mostrou o evangelho de Cristo, que ele treinou as pessoas, mas ainda existem muitas pessoas resistentes ao evangelho. Ainda existem, mesmo dentro das igrejas, muitos inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que não trabalham para o bem comum, que não trabalham para o crescimento da igreja, mas que fazem com que a igreja fique empacada, fique travada e não avance. Isso traz lágrimas aos obreiros, às pessoas que estão trabalhando, àqueles que estão à frente. E Paulo era uma dessas pessoas que derramava lágrimas pela igreja, por saber que no meio dela existiam pessoas que iriam travar o ministério, que iriam impedir o avanço e o crescimento, por falta de uma boa conduta, por falta de uma vida com Deus, por falta de uma experiência real e verdadeira de conversão. Por isso, meus irmãos, nós ainda chegamos a um terceiro ponto. Terceiro ponto que mostra essa vida irrepreensível de Paulo e que trouxe saudades, que trouxe uma marca saudosa naquela igreja, é as provações que Paulo passou. Atos 20, 19, ele também declara essas provações. Ele diz: Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Na palavra conspirações aqui, ele está dizendo as dificuldades, os entraves, as situações que impediam o avanço e o crescimento do evangelho naquele lugar. Situações essas, meus irmãos, aflitivas e penosas, que tiram a tranquilidade de qualquer um, que levam qualquer um a ficar com os cabelos brancos, a ficar estressado, a entrar em depressão. E Paulo está falando exatamente desse tipo de gente, esse tipo de situação. Essa é uma boa definição, meus irmãos, do que sejam as provações de Paulo.
são aquelas aflições penosas que tiram a tranquilidade e trazem muita angústia. Essa é a verdadeira definição do que Paulo está dizendo para nós aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 11, novamente lá, 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 22 a 29, nós vamos ver o seguinte. Olha o que Paulo declara, o que traz aflição à vida dele. Quais são as situações que provocam essas provações na vida de Paulo? São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos das cidades, perigos do deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não queime por dentro. Olha como que Paulo demonstra a sua aflição e as suas provações. É interessante que ele começa fazendo a comparação. Vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, eu também sou. Mas quando ele fala, vocês dizem que são de Cristo, então eu agora vou falar fora de mim. Eu sou muito mais do que vocês. Porque ele diz o seguinte, por que eu me coloco agora numa posição muito mais do que vocês? Porque ele coloca, já fui preso, já fui açoitado, já passei por fúrias no mar, já passei por perseguição, perigos diversos. E vocês? O que vocês já enfrentaram por Cristo? É isso que Paulo está mostrando para nós. O que você já enfrentou por Cristo? Já sofreu alguma perseguição? Já passou por alguma dificuldade? Já teve o seu emprego retirado de você por amor a Cristo? Você já foi escarnecido, zombado, malhado no seu local de trabalho, estudo e tal, por amor a Cristo? Se você não passou por nada disso, meu irmão, então você é um cristão inferior a mim. É isso que Paulo está dizendo. Porque ele falou assim, tudo isso eu fiz por amor a Cristo e por amor a vocês. Nesse texto nós encontramos uma lista completa do que Paulo chamava de provações. Que ele passou por causa da igreja, por causa de Cristo, pelo amor dessas pessoas das quais ele lutou e batalhou para que conhecessem o evangelho de Cristo Jesus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, meus irmãos, existe um exemplo ainda maior. O profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi chamado, meus irmãos, para pregar a um povo difícil. Deus disse a esse profeta, Ezequiel capítulo 3, versículo 7. Deus disse a Ezequiel, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Imagina você ser chamado por Deus para você pregar a um povo, para você ir para uma igreja trabalhar, para você ser um ministro do Senhor, para você exercer uma função na igreja e Deus falar assim, ó, já estou te enviando para um grupo difícil. Já estou te enviando para o meio de pessoas das quais você não vai ter uma resposta positiva. Imagina.
qual seria a sua atitude? Que sentimento viria no seu coração? Você ia dizer, eu não vou não. Nem a pau, não quero ir não. Mas Deus, ele chegou para Ezequiel e falou, você vai falar para um povo que não vai te ouvir, um povo que não quer saber, um povo que não está nem aí, mas você vai falar. Você vai falar. E o que Ezequiel fez? Ele foi. Mesmo assim, meus irmãos, o Senhor havia declarado também para Ezequiel. O Senhor deu uma promessa para Ezequiel. Olha o que ele disse, Ezequiel capítulo 2, versículo 5. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Deus está te enviando a um povo difícil? Não fique com medo, porque no dia que você for embora, eles vão saber que ali passou um profeta. Ali passou alguém que lutou, que batalhou para que eles pudessem realmente ser reconhecidos como o povo de Deus. Então, algumas das coisas que deixam marca de saudade na igreja em Éfeso é exatamente essas qualidades que Paulo tinha. Paulo falou, eu passei por muitas provações, eu derramei lágrimas por vocês e mesmo assim eu me mantive humilde, suportando todo tipo de pressão vindo da parte de vocês, tudo que vocês fizeram, mas depois que Paulo estava para ir embora, aquele povo reconheceu que no meio deles passou um profeta. No meio deles passou alguém que realmente trouxe as marcas de Cristo e deixou fixada ali naquele lugar a bandeira do Evangelho do Senhor. E eu quero encerrar, meus irmãos, esta mensagem para a gente poder dar sequência na próxima semana. Eu quero encerrar com o seguinte: o preço que os missionários pagam para cumprir sua tarefa certamente será recompensado pelos frutos. A certeza de que está obedecendo a Deus, a semente do Evangelho que está sendo lançada e a edificação da igreja. O preço que os missionários pagam para cumprir sua tarefa certamente será recompensado pelos frutos. E esses frutos, meus irmãos, são com certeza o de obedecer a Deus, a semente do Evangelho que está sendo lançada e a edificação da igreja. Nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ser missionários, porque ser missionário não é só aquele que é chamado de um lugar para outro, não. Ser missionário é ser obediente à grande comissão do Senhor Jesus Cristo. E nós fomos chamados para sermos missionários. E os frutos do nosso trabalho fluirão e aparecerão quando nós obedecemos a Deus, quando o Evangelho é propagado e quando a igreja é edificada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando assim o nosso culto desta noite. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra derramada e falada aos nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, guardar e registrar esta mensagem em nossa vida, em nossa mente, colocando em prática, ó Pai, diariamente. Guarda-nos, ó Deus, no restante dessa semana, abençoada pelo Senhor. Que a Tua graça e a Tua proteção esteja sobre a nossa vida ainda nesse fim de pandemia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.